Hello, how are you doing? Bem, decidi gravar esse vídeo aqui porque eu acabei de terminar uma aula, eu tive um insight e assim, precisamos falar sobre insegurança. Precisamos falar sobre aquilo que faz com que você acredite que o seu inglês não é bom, que seu inglês não é suficiente ou que você não é fluente. Aqui eu estou falando com os alunos que já são em inglês intermediário, ou estão ali no começo do intermediário, ou mesmo são upper intermediate, né? Ou seja, já é um intermediário já avançado, alguma coisa assim. Existe uma grande parcela desses alunos que tem uma insegurança muito grande e continuam acreditando e continuam falando que o inglês deles é ruim, que eles não são fluentes, que eles têm um inglês mais ou menos, que dá pro gasto, que não passa perrengue, ou seja, fica menosprezando o próprio inglês, o conhecimento deles. Isso é muito sério porque, por exemplo, eu acabei de terminar uma aula de uma aluna, até por isso que eu vim aqui e quis gravar esse vídeo. E essa aluna é a segunda aula dela, né? Então, na nossa reunião, ela disse que o inglês dela era ruim, que ela conseguia entender, mas ela não conseguia falar nada. Tipo, ela não conseguia falar nada, mas que ela entendia bem. Bem, já, claro, né, de cara, percebi, se ela entende tanto assim, ela vai ter que falar. Se ela não falar, é alguma parte emocional que tá travado, não é inglês, é emocional. E aí a gente teve a nossa primeira aula e, de fato, ela entende muito bem mesmo, ela tem muito vocabulário, ela entende super bem. E na hora dela falar, é uma coisinha ou outra que ela não sabe. E aí, hoje foi a segunda aula e, assim, ela já se soltou muito mais, ela conseguiu formar muito mais frases do que a aula passada. E aí eu até brinquei com ela, eu falei assim, olha, você acha que é a minha aluna que mais mente aqui, porque só pode ser, você é minha aluna que mente, porque ela realmente acredita que o inglês dela é ruim, de repente ela começa a falar sem erro gramatical, usando o vocabulário do nível intermediário e até upper intermediate, e eu falei, olha, você, a primeira coisa que a gente vai precisar trabalhar em você é trabalhar a sua insegurança, suas crenças limitantes, porque seu inglês é bom. Tô trazendo esse assunto aqui porque isso é uma coisa muito comum. E quanto mais você acha que você, sei lá, que seu inglês é ruim, ou que seu inglês dá pro gasto, ou isso, aquilo, outro, provavelmente você perde a oportunidade de falar inglês com alguém. Você perde a oportunidade de treinar seu inglês. Você perde a oportunidade de improve, de melhorar, né, o seu inglês. E aí, inclusive, né, se você perde essas oportunidades, isso te gera mais insegurança, isso te gera mais frustração, e isso acaba virando uma bola de neve. Então, presta atenção no seu inglês, mas mais que isso, pare de se comparar. É o famoso pare de comparar com a grama do vizinho. Isso é um erro muito comum. Eu acho que isso é uma tendência muito dos brasileiros, a gente tende a se comparar muito, acho que é até cultural, e aí principalmente no inglês. E assim, uma coisa bem importante para você sempre ter em mente, que pode te ajudar também, caso você tenha esses pensamentos de achar que, tipo, seu inglês é ruim, não vou abrir a boca porque vai que eu erro, nossa, que vergonha, não sei nada de inglês e tal. Uma coisa para você pensar é que, no máximo, 5% dos brasileiros têm algum nível de conhecimento em inglês, tá? Desses 5%, apenas 1% é fluente e 2% estão ali no nível intermediário. Se você pensar aí na quantidade de brasileiros, né, que nós temos hoje, é cerca de 210 milhões, se você fizer continha, só de você ter algum bom conhecimento de inglês, você já está na frente de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Então isso não deveria ser um motivo para você ficar com vergonha. Isso deve ser um motivo para você se orgulhar. É lógico que você tem que se manter estudando, você tem que ter clareza de que você precisa continuar treinando, estudando, sempre olhando para frente. Mas não despreze o que você já sabe, não despreze o que você já aprendeu, porque é muito importante você se lembrar e você ser grato e você ter consciência do seu diferencial, porque inglês no Brasil é um diferencial sim. Então, se você sabe, se você consegue conversar inglês, ainda que na sua cabeça o inglês seja ruim, saiba que isso você já está melhor do que milhares, milhões de pessoas, milhões de brasileiros, tá? E um outro caso também que eu tive que é semelhante a esse, mais ou menos 2 semanas atrás, conversei com uma pessoa, e assim que eu comecei a falar, ok, let's speak English, essa pessoa começou a falar, pronúncia assim, ótima, sabe? Assim, pronúncia boa era uma coisa ou outra, mas assim, quase imperceptível. A maneira como ele conectava uma palavra a outra também ótima. E só que o discurso dele qual que era?
ele tava falando que o inglês dele, enquanto ele tava falando tudo isso, ele tava tudo certo, vocabulário certo, pronúncia certa, tudo certo. Ele tava falando pra mim que ele não era fluente. Ele tava falando pra mim que o inglês dele dava pra se virar, apesar dele ter tido experiências no exterior de trabalho, e que ele entendia perfeitamente uma palestra, o que ele não entendia ele conseguia perguntar, e que ele foi muitas vezes o principal intérprete entre o grupo de colegas no exterior, e mesmo quando na empresa que ele trabalha vem estrangeiros, muitas vezes ele é o responsável ali por se comunicar com os estrangeiros, e tipo, ele é super bem entendido e vice-versa. E também ele também estava falando para mim que muitas pessoas já, inclusive os estrangeiros, né, já elogiaram o inglês dele. Tudo isso ele estava falando para mim em inglês, com uma pronúncia ok, uma pronúncia, na verdade, assim, muitos pontos, ótima pronúncia, conectando sons, e ele estava falando para mim que ele não é fluente e que o inglês dele é mais ou menos, e de que ele não se sente, que ele se sente inseguro, que ele não tem confiança, que ele só fala inglês quando realmente precisa, alguma coisa, situação assim, porque o inglês dele é ruim. E aí, eu tive uma longa conversa com essa pessoa, e eu acho que eu podia ajudar essa pessoa dizendo que, assim, tem que tomar cuidado, porque nós brasileiros, a gente tem mania de se comparar, e provavelmente na cabeça dele, até a nossa conversa, ele tava se comparando, ele tava achando que ele só ia ser fluente o dia que ele soubesse muito mais de gramática, o dia que ele tivesse um nível de proficiência em gramática, em pronúncia, em vocabulário altíssimo, por exemplo, o nível de uma pessoa nativa. E aí, falar tão rápido quanto uma pessoa nativa, eu não sei exatamente quais eram as características que ele imaginava. Mas o fato é que ele estava comparando com algo que não precisa ser comparado. O inglês, ele precisa ser falado de uma maneira que você fique feliz. Você precisa sentir felicidade quando você fala inglês. Precisa ser algo leve. Você precisa conseguir passar a mensagem que você quer ser entendido. O que você não entender, você perguntar de novo. Ou se a pessoa não entender o que você está falando, você explica com outras palavras. É isso. Você precisa ser feliz. Você, quando está conversando com alguém, independente do quão bem você está indo ou não, tenta focar, enquanto você tá falando, tenta pensar, tipo, nossa, que legal, quanta coisa que eu tô conseguindo falar com essa pessoa. Nossa, já tô aqui há 10 minutos conversando com essa pessoa e a conversa continua ongoing, continua rolando a conversa, que incrível. Tenha esse pensamento, ao invés de, enquanto você tá falando com a pessoa, você ficar preocupado pensando o que a pessoa tá achando do seu inglês, né? Ou seja, é aquele assim, nossa, será que eu tô falando certo? Será que essa pessoa tá achando graça da minha pronúncia? Ai, mas será que eu usei o verbo to be agora certo? Ai, mas será que aqui eu deveria ter usado o present perfect? Ou seja, sua cabeça, enquanto você tá falando inglês, ao invés de aproveitar ali o momento e tá tipo, nossa, que demais, tô conversando, às vezes você fica pensando se tá certo o que a pessoa tá achando. Então, assim, tudo isso é insegurança em relação ao inglês, nós precisamos mudar isso, tá? O inglês é uma língua que muitas vezes, muitas pessoas quando me procuram para fazer inglês, tanto eu quanto os meus colegas de escolas, é por necessidade, tá? Eu acho que a minoria das pessoas que buscam fazer inglês é por uma realização pessoal. Tem bastante, mas eu acho que é a minoria, eu acho que a maior parte é por necessidade. E isso é diferente de quem, por exemplo, vai estudar um outro idioma, né? Francês, italiano, japonês, sei lá. A grandíssima maioria das pessoas que vão buscar outros idiomas, por exemplo, francês, italiano, é por hobby, é por vontade, é por realização pessoal. Não é por uma necessidade, salvo exceções, quando a empresa é uma multinacional francesa, italiana, por exemplo. Agora, o inglês, por ser uma língua mundial, né, uma língua que conecta o mundo, o trabalho, né, business work in general, as pessoas veem muito como uma obrigação, e aí já vem as travas, né, já tem outro olhar, isso dificulta mais e tende a fazer mais comparação, né, com a grama do vizinho. Até porque é exposto mais vezes ao inglês, né? É muito mais fácil alguém te perguntar, fala alguma coisa em inglês do que te pedir fala alguma coisa em francês. Então, nós brasileiros temos a cultura de se comparar em muitas coisas, e o inglês não foge disso, isso te gera muita insegurança. Cuidado você estar comparando com o seu inglês com alguém que já estuda inglês há muito tempo, ou com alguém que tem contato com inglês todos os dias, ou com alguém que já morou fora do país, ou com alguém em que os pais falam inglês desde criança em casa. Então toma cuidado com tudo isso, você nunca sabe qual que é o background da pessoa, às vezes até sabe um pouco, mas nunca por completo. Então toma cuidado com isso, não fique se comparando. A pessoa que hoje fala inglês, por exemplo, pode ser que ela tenha ficado na escola de idioma dos 6 anos de idade até os 16 anos, 18 anos mais ou menos.
E hoje ela fala inglês muito bem, mas olha o tanto de tempo que ela se dedicou na escola. Então toma cuidado com isso, não compare a sua grama com o vizinho, porque a grama do vizinho pode ser sintética. Não compare o seu inglês com os demais. Cuidado com a insegurança, porque provavelmente o seu inglês é muito melhor do que você pensa. E você tem essas travas emocionais que não te deixam ir adiante, ok? Então sempre lembre de olhar o copo, a metade do copo tá cheio, a metade do copo tá vazio. Se esse vídeo fez sentido para você, marca alguém aqui nos comentários ou então envie esse vídeo para alguém que você acha que realmente pode aproveitar esse vídeo e realmente ter insights, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. See you! Bye, bye!